Agora sim, vamos então conversar com o governador de São Paulo, João Dória. Temos tantos assuntos para falar com o senhor. Governador, muito obrigada por estar aqui conosco nessa sexta-feira. Monalisa Perrone, eu quero saber se o senhor está nos ouvindo bem. Vamos participar da entrevista, todo o nosso mosaico aqui, eu, Caio, Yuri Pita e também a Thaís Herédia. O senhor está nos ouvindo bem, governador? Monalisa, boa tarde, ouvindo perfeitamente. Caio, boa tarde. Thaís, Yuri, a todos, meu boa tarde e também aos assinantes aqui da CNN. Muito obrigada. Governador, minha primeira pergunta tem muito componente de bastidor, até como resultado da apuração que a gente faz em conjunto aqui na CNN. O senhor que nos acompanha já sabe que nós trabalhamos assim. Desde o começo do comitê de contingência, de todo o trabalho de combate à pandemia, a gente sempre viu nas coletivas o senhor e o prefeito Bruno Covas juntos num alinhamento muito grande em relação a praticamente todas as decisões. Mas agora, recentemente, o prefeito Bruno Covas vai numa live e diz, segunda-feira, bares, restaurantes e salões de beleza em São Paulo abertos. Aí, o bastidor, agora que entra a minha pergunta, de um embate forte que o senhor teve, então, com o prefeito ontem à noite, naquela reunião que se estendeu, e por isso, então, essa surpresa toda de uma especificidade na capital paulista em relação à reabertura de bares, restaurantes, salões de beleza, e tudo isso tem muito a ver com a questão da ocupação limite, né, dos leitos de UTI e também do número de óbitos. Eu gostaria de saber, está tendo embate? Está tendo dificuldade de olhar para a cidade de São Paulo, esse embate, claro, entre o senhor e o prefeito? Analisa, não houve nenhum embate, houve entendimento. Não houve embate, não há embate, nem haverá embate. A minha relação com o Bruno é absolutamente estreita e harmoniosa. O Bruno, além de tudo, é uma pessoa muito fácil no trato, afetuosa no trato, não há nenhuma razão que justifique qualquer tipo de embate, mesmo diante de uma situação difícil como é da pandemia. Não houve nenhum embate, apenas houve a reunião do comitê de contingência, todos os membros participaram, presencialmente ou virtualmente. Foi uma reunião longa, do qual o Bruno Covas foi protagonista, juntamente com o seu secretário da Saúde, que integra o comitê de contingência, Edson Aparecido, e o seu secretário de governo, Rubens Rizek. Vários secretários do governo de São Paulo, eu também, e os membros do comitê de saúde e do comitê econômico. Não houve nenhum embate, houve entendimento e a abertura de bares, restaurantes, cabeleireiros e barbeiros, barbearias, isso será feito no dia 6 de julho, na semana que vem, na segunda-feira. Por quê? Porque estes estabelecimentos precisam estar adaptados e estarem cientificados dos protocolos e a Prefeitura de São Paulo estará comunicando a todos eles a partir desta segunda-feira, dia 29. Todos esses estabelecimentos precisarão seguir protocolos sanitários da Prefeitura de São Paulo e, ao mesmo tempo, prepararem também as suas equipes. Primeiro, todos os funcionários de bares, restaurantes, cafés e padarias para serviços presenciais precisarão ser testados. O teste não sai no mesmo dia. Normalmente, 24 ou 48 horas você tem o resultado do teste do PCR. Todos também deverão estar com as máscaras Shield, aquelas máscaras de tela transparente, de acrílico, além de máscaras semelhantes a essa que eu estou utilizando. Todos deverão estar usando luvas de látex. Todo o sistema de higienização dos ambientes precisará estar previsto e organizado. E também todo o sistema de ocupação de até 40% destas áreas para o atendimento aos clientes. Isso exige um pouco de tempo, não se pode fazer isso da noite para o dia. A orientação foi a mesma que, aliás, prevaleceu quando nós discutimos com a Federação Paulista de Futebol em relação à reabertura do programa de treinamento para os profissionais, para os jogadores de futebol. Era impossível fazer em 48 horas testes, resultados de testes, preparação de equipe técnica, estrutura, higienização de ambientes. Isso não se faz de forma corrida e precipitada, isso se faz com cuidado. Nós estamos tratando de vida. A vida dos funcionários de restaurantes, bares, cafés e também de padarias e similares
e a vida dos seus clientes. É preciso ter cuidado, é preciso ter atenção. E esta alteração foi feita em comum acordo, não houve nenhum embate, houve bom entendimento. Ô, governador, boa noite. Nosso repórter Pedro Duran mostrou em idas ali ao interior, que a gente mostrou aqui no Expresso, algumas cidades rebeldes em relação à orientação do Palácio dos Bandeirantes. Minha pergunta é direcionada ao senhor sobre isso. Como que o senhor tem lidado com esses municípios que têm se recusado a atender às orientações do governo de São Paulo? Primeiro, com entendimento, também diálogo feito pelo nosso secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. Depois, se houver ainda alguém rebelde depois do entendimento e de uma visão clara de que eles precisam proteger a vida dos seus cidadãos, proteger a saúde dos habitantes da sua cidade, aqueles que eventualmente ainda assim mantenham uma posição de rebeldia terão que dialogar com o Ministério Público e com a Justiça. Os pouquíssimos que seguiram dentro dessa linha perderam, porque o Ministério Público determinou a eles que seguissem a orientação do governo do Estado. E ainda raríssimos, não mais do que 3, tentaram contestar o Ministério Público. Foram à Justiça e perderam também. Ou seja, não há razão para a rebeldia diante da defesa da vida. Nós precisamos ter consciência de que o inimigo da economia é a pandemia, não é a quarentena. A quarentena salva vidas, protege pessoas. Então, é preciso ter consciência, cuidado. Eu sei que as pessoas ficam aflitas, ficam preocupadas, sobretudo os microempresários, microempreendedores, que dependem disso para viver esta renda de um restaurante, de um café, de um bar, ou a complementação da renda de uma padaria, que neste momento pode vender no take-away, ou seja, produtos que as pessoas levam para casa, mas não pode ter alimentação preparada, servida, se ressentem, evidentemente. Mas a culpa não é da quarentena. Nós temos, Caio, Mona Lisa, 216 países do mundo sofrendo com a pandemia. Os problemas com bares, restaurantes, cafés e similares aconteceu também na Europa, em todos os países da Europa, na Ásia, na Oceania, na África, nos Estados Unidos, no Canadá, na América Latina. Não é um problema localizado em São Paulo ou mesmo no Brasil. É um problema mundial. Eu sei que aflige, eu sei que é chato, eu sei que nós precisamos ter consciência disso, mas nós não podemos privilegiar a economia em detrimento da vida e da saúde das pessoas. Vamos seguir então com as perguntas. Eu vou falando os nomes, que é para a gente não se atropelar aqui, para o governador saber exatamente quem está fazendo a pergunta. Então, Yuri, as damas primeiro. Thaís Herédia, por favor. Obrigada, Mona. Boa noite, governador. Foi bom você ter terminado a sua fala falando da economia, porque ela já está sentindo, né? E eu concordo, temos que salvar vidas, mas, de alguma forma, a maioria do setor está perdendo demais. São Paulo é a locomotiva do Brasil e a previsão de vocês, da equipe de vocês, é de uma queda, inclusive, maior do que prevê o governo federal para o país como um todo, uma queda de 7% esse ano. Se a locomotiva parar, o país inteiro acaba reduzindo a sua velocidade. Como é que o senhor vê o processo de recuperação do estado de São Paulo? Em quanto tempo? Sob que condições? Thaís, boa tarde. Mona Lisa, parabéns por dar prioridade às mulheres. A Thaís, além de mulher, economista e das melhores jornalistas que eu já conheci até hoje. Eu concordo, Thaís, governador. Você tem razão. São Paulo é a locomotiva. Quase 40% de toda a economia brasileira roda aqui. E São Paulo não parou, não para e não vai parar. São Paulo fez a quarentena mais branda de todo o país. Aqui a construção civil não parou, os serviços essenciais não pararam, nenhuma fábrica de São Paulo parou durante 100 dias de quarentena. Nós salvamos aqui mais de 3,5 milhões de empregos nas áreas de economia de São Paulo, onde não houve paralisação. Paralisamos, sim, os setores que poderiam impor riscos aos trabalhadores e aos frequentadores. E agora estamos com o Plano São Paulo de forma gradual, segura, cuidadosa, reabrindo com muito cuidado, com muita atenção e avaliando diariamente este comportamento. Aqui em São Paulo, nós não seguimos a orientação política e muito menos pressões, nem do setor privado, nem do setor político, nem de nenhum outro setor. Quem comanda todas as decisões aqui é a área da saúde e da ciência, mas com um bom diálogo com a economia, diálogo com o setor empresarial, diálogo com o setor dos trabalhadores. Fizemos e continuamos a fazer reuniões aqui com os sindicatos,
centrais sindicais de trabalhadores e também com os sindicatos empresariais, os sindicatos, associações e federações que atuam no setor comercial e nos demais segmentos da economia também. E convidamos um grupo de 4 economistas de grande renome, liderados pela Ana Carla Abrão, do qual faz parte, neste grupo, também o economista Pércio Arida, o economista Eduardo Haddad e o economista Alexandre Schwartzman, para nos assessorarem e nos orientarem. E também fizemos aqui um conselho municipalista com 16 prefeitos das cidades sedes das 16 regiões do estado de São Paulo. Diálogo e entendimento, mas com respeito aos números e à saúde, tem sido um bom caminho. Foi por isso que construímos, Thaís, o Plano São Paulo, que tem recebido elogios e até servido de referência para outros estados brasileiros pela forma correta, cuidadosa com que foi elaborado. E até já mencionado também na própria imprensa internacional, exatamente pelo fato de São Paulo ser a locomotiva do Brasil, é a 4ª economia da América Latina, como você sabe. E nós aqui teremos também uma situação melhor do que o próprio Brasil. Você também falou corretamente que a perspectiva é de 7% no índice recessivo do Brasil este ano. São Paulo terá menos de 5%. É ruim, mas é um número inferior ao número do Brasil. E para 2021 e 2022, nós teremos, Thaís, um programa que está sendo conduzido por Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central e atual secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, para, a partir de janeiro do ano que vem, ativar fortemente a geração de investimentos, principalmente internacionais, na economia de São Paulo. Nós não estamos aqui paralisados apenas cuidando daquilo que é primordial, que é o coronavírus. Estamos trabalhando também para o programa de ativação da economia brasileira a partir de São Paulo, com início em janeiro do próximo ano. Agora sim, Yuri Pita. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite a todos. Boa noite, governador. Obrigado por estar conosco. O senhor falou bastante desses dois termos, diálogo e entendimento, referindo-se à relação do governo estadual com os municípios e com os setores privados aqui do estado de São Paulo. Queria aproveitar a presença do senhor para fazer o outro caminho, a relação do governo estadual com outros governos, mas principalmente com o governo federal, num momento que a gente tem falado aqui que o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, tem adotado um discurso mais conciliador, fez algumas escolhas em pontos e em postos-chave, como o Ministério da Educação, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, também algumas definições desta semana, que são áreas que têm relação direta com governos estaduais. Além da questão do Ministério da Saúde, que está o ministro Eduardo Pazuello, que também melhorou esse diálogo com os governos estaduais. Minha pergunta para o senhor é, essa disposição ao entendimento e ao diálogo da sua parte se mantém também em relação ao governo federal? O senhor imagina um cenário daqui para frente de melhor diálogo com o governo federal e com o presidente Jair Bolsonaro? Yuri, sim. Boa pergunta. A resposta é positiva. Nós temos tido, aliás, você mencionou, com o Ministério da Saúde, com o ministro Eduardo Pazuello, uma relação muito positiva, muito construtiva e muito fluida desde o início, desde o momento em que ele assumiu o Ministério. Não que não tivéssemos com os dois ministros anteriores na área da saúde. Nelson Teich também tinha uma boa relação conosco, como tinha o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Sempre tivemos e sempre praticamos a boa relação. O nosso princípio é sempre de praticar boas relações e não nos afastarmos delas. E com o Ministério da Saúde, eles têm sido impecáveis. Aliás, eu tenho dito isso em algumas entrevistas coletivas, quando nos perguntam, e dito com muita sinceridade. Volto a reafirmar aqui. Relações republicanas, tecnicamente bem embasadas, corretas e dentro do tempo certo e no atendimento às reivindicações que São Paulo tem feito, obviamente de forma embasada e cuidadosa, para também não expor, seja o ministro da Saúde ou sejam os técnicos do Ministério da Saúde. E este procedimento, Yuri, é válido também para qualquer outra área de governo. Vou citar mais uma, apenas para não ficar no campo da saúde. Com o setor de infraestrutura, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas tem recebido várias vezes elogios da minha parte pela sua conduta correta, serena, equilibrada e republicana no trato dos programas relativos à desestatização na área de rodovias, ferrovias, metroviário e também de portos e aeroportos, uma conduta correta e adequada que, somada à conduta dos governos estaduais, em especial São Paulo, que tem um amplo programa de privatização,
vão ajudar a recuperar a economia do país e de São Paulo e a gerar empregos. Onde houver boa vontade, qualidade de gestão, eficiência e transparência, São Paulo vai apoiar. Sim, governador, mais uma vez aqui, Mona Lisa, gostaria de falar sobre a vacina, então, até porque julho está chegando e há uma expectativa muito grande em relação aos testes e à produção da vacina contra o coronavírus na parceria do Instituto Butantan com o laboratório chinês. O que o senhor pode nos contar, além daquilo que o senhor nos contou no comecinho do mês? Há uma ansiedade muito grande, vamos dizer assim, uma disputa do bem, né? Até do que está acontecendo aqui no Instituto Butantan e também em relação à parceria federal com a Oxford. O senhor poderia trazer mais algum detalhe sobre isso que não tenha dito ainda? Gosto muito de notícias em primeira mão, governador. Analisa, eu sei, você, aliás, é uma ótima descobridora de boas notícias, como cabe, aliás, a uma boa repórter, uma boa jornalista. Sim, temos tido uma evolução positiva. Primeiro com a Sinovac, que é o laboratório chinês privado, com sede em Pequim, com quem fizemos o acordo para a produção da vacina, a Coronavac, vacina que será produzida pelo Instituto Butantan aqui no Brasil, pela Sinovac, o laboratório chinês na China. Agora, no próximo mês de julho, iniciamos o programa com 9 mil voluntários. Na semana que vem, a nossa expectativa, Mona Lisa, essa é uma boa e nova notícia. Nossa expectativa é de que até a próxima quarta-feira, 1º de julho, a Anvisa autorize o programa dos testes, o programa com esses 9 mil voluntários na terceira fase desta vacina, da mesma maneira que autorizou esta semana a avaliação com 5 mil voluntários para o teste com a vacina de Oxford, que vai ser produzido pelo laboratório AstraZeneca, que, aliás, mantém também acordos operacionais com o Instituto Butantan. Eu mesmo visitei o laboratório AstraZeneca no subúrbio de Londres o ano passado, estive com o CEO mundial do AstraZeneca lá, conversei essa semana com ele e com o seu CEO aqui no Brasil também. A nossa relação é muito boa. Nós estamos torcendo pelas duas vacinas, a vacina inglesa e a vacina chinesa. Ambas são muito boas, são diferentes as vacinas, mas com o mesmo efeito, ou seja, prevenir e salvar vidas, seja no Brasil, seja em São Paulo ou no mundo. Aliás, quero lembrar, além dessas duas vacinas, há 8 outras vacinas já na terceira fase de testes, Mona Lisa. É uma boa notícia para o mundo, para as pessoas. A expectativa é de que até maio do ano que vem tenhamos a vacina já sendo aplicada aqui no Brasil. Entre maio e junho do ano que vem, seja a Sinovac, seja a vacina de Oxford, ela já estará sendo aplicada gratuitamente pelo sistema SUS, seja produzida pelo Instituto Butantan aqui em São Paulo, a Sinovac, seja de Oxford por Manguinhos, no Rio de Janeiro, e os brasileiros terão a oportunidade de, ao se vacinarem, se prevenirem definitivamente contra esse vírus. É uma boa notícia. E quanto mais vacinas aprovadas, evidentemente, tivermos e disponibilizadas à população, mais pessoas serão salvas, seja no Brasil, seja em outros países. Caio? Governador, minha pergunta ainda é sobre o interior e essas reclamações ali das prefeituras do interior, principalmente das franjas do estado, eles apontam que levantam essa possibilidade, se não teria sido melhor a existência de um plano um pouco mais regionalizado, micro-regionalizado, que respeitasse muito mais essa difusão ali do vírus para as diferentes áreas do estado. Eu volto a pegar esse aspecto do interior, que é onde hoje é o epicentro aí da epidemia no estado. Caio, eu respondo com muita tranquilidade a você, mesmo diante da volta à mesma pergunta que você já fez anteriormente. Nós estamos fazendo isso, só que estamos fazendo isso fundamentado na ciência e na medicina, e não na vontade política de um prefeito ou de um presidente da associação comercial ou de um dono de um magazine ou um conjunto de lojas de uma cidade do interior. Não que não mereçam respeito e nem a capacidade de dialogar conosco, nós dialogamos, mas não impor decisões do interesse local sobre a decisão dos interesses da saúde e da vida dos habitantes. Eu acho difícil que um prefeito queira assumir a responsabilidade plena quando aumentar o número de mortes na sua cidade, e isso se dever à sua irresponsabilidade e à sua incapacidade de seguir a orientação do governo do Estado, que é baseada na ciência e na saúde.
Como responderá o prefeito de uma cidade, pequena, média ou grande, se, por sua orientação e rebeldia, ele mantiver o comércio aberto fora das regras que o governo do estado tem determinado e das regras sanitárias que nós temos orientado? Será que ele vai responder às famílias daqueles que perderem as suas vidas por conta de uma irresponsabilidade, porque ele quis se precipitar e atender ao interesse econômico deste ou daquele setor? Eu espero que não. E nós, como governo, não vamos permitir. E o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na mesma linha, também não vão permitir. Portanto, não se trata de ampliar essa microvisão, porque nós já estamos fazendo isso. Nós já temos essa capacidade. O governo do Estado de São Paulo tem mais de 100 hospitais espalhados por todo o Estado de São Paulo. Nós temos as diretorias regionais de saúde em todo o Estado de São Paulo. São mais de 300 unidades que fiscalizam e atuam, tanto no campo municipal quanto no campo estadual. Já entregamos mais de 2.936 respiradores. Na semana que vem, chegaremos ao número de 3.000 respiradores. Onde essas prefeituras vêm buscar respiradores? Não é no governo federal, nem é no mercado internacional, é no governo estadual. E nós aqui disponibilizamos essas unidades de terapia intensiva para salvar vidas. Ou seja, nós estamos atentos, estamos trabalhando, mas estamos protegendo vida. Essa é a prioridade, Caio. Governador, recebemos aqui a informação de que está chegando o horário do fim da entrevista, mas o Yuri e a Thaís podem fazer mais uma pergunta rapidinha para o senhor? Claro, então, Yuri e depois a Thaís para finalizar, se você me permitir. Não, Thaís, claro. pode, vamos manter a preferência para as mulheres, a gente vai alternando. Vai lá, Thaís, mais uma vez, e depois o Yuri, aí a gente fecha o papo. Perfeito. Governador, quero falar sobre as Thaís, eu escolas. estava deixando você para o grande finale, Thaís. Vamos lá. Eu queria falar sobre as escolas. Vocês anunciaram essa semana também o plano para reabertura lá para setembro. Eu sei que há uma preocupação enorme. Não dá para abrir escola particular e não ter condições de abrir a escola pública. Quer dizer, tem uma série de protocolos aí que precisam ser seguidos. Mas há uma preocupação enorme também do ponto de vista econômico, porque a inadimplência na capital de São Paulo das escolas privadas já passa de 30%. Há uma pressão muito forte desse setor em cima do Estado para que haja pelo menos um escalonamento. O Estado está aberto a isso? Há uma possibilidade de rever esse plano? Thaís, ele já foi revisto. O plano que foi apresentado pelo secretário Rocieli Soares, secretário de Educação do Estado de São Paulo e ex-ministro da Educação no governo Temer, ele já levou em consideração as observações dos dirigentes de escolas privadas e também do sindicato das escolas privadas. Aliás, nunca foi fechado o diálogo nem limitado o diálogo com as escolas privadas. Mas nós não podemos ter dois planos, um para as escolas privadas e outro plano para as escolas públicas. Não há por que privilegiar aqueles que têm dinheiro e condições de pagar uma escola privada e não oferecer o mesmo tratamento àquelas pessoas que não têm condições de pagar uma escola privada e precisam da escola pública. Há um olhar, evidentemente, sobre o sistema privado em todos os seus níveis de ensino, mas também ao nível do ensino público, seja ele estadual ou municipal. E se há uma pessoa que construiu o diálogo, essa pessoa chama-se Rocieli Soares. Construiu, inclusive, com os sindicatos dos professores, que é um sindicato muito aguerrido e bastante fortalecido ao longo dos anos aqui em São Paulo, e a relação foi muito aprofundada e muito dialogada entre as partes, e o mesmo em relação às escolas privadas. Dia 8 de setembro, se na semana anterior mantivermos os mesmos índices e o mesmo controle que estamos tendo até aqui, as escolas efetivamente serão reabertas no dia 8, de forma escalonada, conforme vocês já explicaram aqui na CNN e conforme também já foi explicitado pelo próprio secretário Rocieli Soares em entrevista feita ontem aqui à CNN. De forma cuidadosa e segura, para proteger a vida das crianças, proteger a vida de professores, agentes de ensino e também dos funcionários que atuam nas escolas públicas e privadas. Eu entendo também a ansiedade das escolas privadas, sejam as pequenas, as médias ou as grandes, do ponto de vista econômico, mas sei também que os pais dos alunos que frequentam as escolas privadas, Thaís, querem segurança para os seus filhos. Eu entendo que dificilmente uma mãe permitiria e se sentiria bem encaminhando o seu filho para uma escola privada se não tivesse certeza de que ali ela terá condições de higiene e no campo de proteção e distanciamento social para que o seu filho volte em condições saudáveis e não contaminado com coronavírus para sua casa. Pita?
Vamos lá, então, para terminar, governador, continuando então nessa questão da educação, tem, enfim, uma data prevista. Agora, eu queria que o senhor pudesse detalhar um pouco mais, não só em relação à reabertura, retomada das aulas propriamente ditas, mas os esforços que são necessários para recuperar o conteúdo que as crianças perderam. Que, do ponto de vista educacional, como é que o senhor imagina que vai ser feito esse trabalho e o quanto que a rede pública, principalmente, que é muito ampla e também muito desigual entre si, em diversas regiões do Estado, o quanto que o Estado vai se dedicar para conseguir dar essa homogeneidade e garantir que o prejuízo do aprendizado vai conseguir ser superado ao longo da retomada das aulas. Yuri, nós já fizemos isso aqui, nunca parou. Nós transformamos as aulas presenciais em aulas virtuais, tanto pela internet quanto pela TV Cultura, até para atender aqueles que circunstancialmente não tinham conexão no seu celular ou conexão através de um computador doméstico, puderam acompanhar as aulas do sistema de ensino público pela TV Cultura. Nós temos 99% da população no estado de São Paulo que tem pelo menos um televisor em casa e a TV Cultura tem uma cobertura em todo o estado de São Paulo. Agimos rápido, sob a boa liderança do secretário Rocieli Soares. As aulas não pararam. Obviamente que o ideal é a aula presencial, ainda que eu reconheça a importância e o valor do mundo digital e das aulas virtuais, mas também as aulas presenciais melhoram o acompanhamento por parte dos professores do sistema de ensino junto aos seus alunos. E agregue-se a isso também, no caso das escolas públicas, principalmente para aqueles que vêm de comunidades mais humildes e mais simples, as refeições que são oferecidas nas escolas públicas do estado de São Paulo. Então, o mecanismo criado, desenvolvido, planejado, dialogado, sob a liderança do secretário Rocieli Soares, foi para garantir o máximo de aproveitamento possível do currículo escolar deste ano. Algum prejuízo haverá esse ano? Sim. É impossível, diante de uma pandemia que se abateu sobre o Brasil e sobre o mundo, não haver nenhum prejuízo do ponto de vista operacional e educacional, seja aqui, seja na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, na China, na Coreia do Sul, na Itália ou na Espanha. Todos estão tendo prejuízo, como está tendo prejuízo os setores econômicos em qualquer uma das suas manifestações, na indústria, comércio, serviço, tecnologia, agronegócio. O desafio é ter o menor impacto possível. E o secretário Rocieli teve também o cuidado e o zelo de avaliar ao longo dos próximos meses se haverá necessidade de extensão de aulas para garantir um número mínimo de horas-aula para os alunos, tanto das escolas públicas quanto privadas, Yuri. E ele se comprometeu ao longo desses próximos meses avaliar isso sempre no bom diálogo com as instituições privadas e, obviamente, com a rede pública de ensino, seja estadual, seja municipal. Governador João Dória, muito obrigada por mais uma vez estar aqui no nosso mosaico da informação. Eu falo que a gente se une para trazer, então, a prestação de serviço, a informação precisa para quem já colocou e tem colocado a CNN Brasil na vida, na rotina. Muito obrigada, uma boa noite ao senhor. Analisa, muito obrigado. É um mosaico de craques, tendo você como capitã desse time, tendo Thaís Hered, tendo também o Yuri e o Caio como atacantes, oferecendo boa informação, boas notícias, verdade e informação precisa para os assinantes da CNN. Agradeço mais uma vez. Recomendo aos que estão nos assistindo, por favor, fiquem em casa se puderem. Se tiverem que sair, lembre sempre de usar máscaras e utilizar em abundância álcool gel. Bom fim de semana a todos.